A bolsa rompeu e agora? O que é que você faz? Se você está grávida, no finalzinho da gestação e está com medo do que fazer quando a bolsa romper, me acompanha nesse vídeo que eu vou te dar algumas orientações muito importantes para você saber o que fazer nesse momento que é tão especial e deixa a gente bastante angustiada. Meu nome é Ana Bárbara Januzzi, sou médica, sou mãe de 2 meninas, tive 2 partos naturais e nos 2 a bolsa rompeu antes do bebê nascer. Em 2 situações diferentes eu vou dividir aqui com vocês. Primeiro eu quero dizer que quando a bolsa rompe, não necessariamente a gente vai entrar em trabalho de parto de imediato. Quando a gente vê nas novelas, a gente vê no YouTube alguns vídeos que são mais romantizados, ou a gente vê algumas coisas que são mais, de fato, de Hollywood, né? Produções hollywoodianas que mostram pra gente partos que a bolsa rompe e dali a 2 minutos o bebê nasceu. E isso não é verdade na maior parte dos casos. E eu já vou explicar por quê. A bolsa rompe, ela pode romper fora de trabalho de parto, ou ela pode romper no início de trabalho de parto, ou ela ainda pode romper muito longe do trabalho de parto de forma prematura. Bom, o que é a bolsa antes de tudo? A bolsa amniótica, a gente chama de saco amniótico, bolsa amniótica, membranas amnióticas, ela é uma membrana que envolve o bebê e dentro dela fica o líquido amniótico. O bebê fica ali protegidinho, ela protege o bebê de infecções, protege aquele ambiente intrauterino de infecções, o bebê fica ali protegidinho dentro daquela bolsa. E aí, quando a gente tem a ruptura da bolsa, quando a gente chega no finalzinho da gestação, a gente tem a ruptura da bolsa no momento oportuno, porque ela vai ficando muito frágil. Ela vai ficando muito frágil na região ali perto do colo e aí ela acaba rompendo, o que é esperado, mas não necessário. Eu posso entrar em trabalho de parto sem a bolsa romper, por exemplo. E aí, a gente pode ter situações em que a bolsa rompe antes das 37 semanas, que seria uma ruptura prematura de membranas pré-termo, antes do termo. Isso daí é uma situação à parte, que merece uma avaliação profissional imediata para definir conduta. Mas depois que você está no termo e a bolsa rompe, é muito importante você entender que não necessariamente você vai entrar em trabalho de parto de imediato. Isso não significa que você não precisa de avaliação, tá? É importante você ser avaliada, você contactar a sua equipe, você ir ao hospital ser avaliada para ver o líquido, ver o bem-estar do bebê. Por quê? Porque existe, por exemplo, uma condição chamada mecônio, que pode estar presente no líquido e merece ser observada e às vezes você não consegue identificar. Ou ainda, o cordão umbilical pode ter um prolapso. É um evento raríssimo, mas ele tem alta mortalidade. Então é sempre importante a gente observar essa mulher e esse bebê, fazer uma primeira avaliação quando a bolsa rompe. Isso não significa que em todos os casos tem que sair intervindo. Não, a gente pode esperar, mas é bem bacana a gente ter essa primeira avaliação. E aí rompeu a bolsa. Situação 1. Entrei em trabalho de parto. Pode acontecer. E aí, rompeu a bolsa, logo eu entrei em trabalho de parto, o trabalho de parto se desenrola. Situação 2. Entrei em trabalho de parto e não rompeu a bolsa. E a bolsa vai romper em algum momento do trabalho de parto ou o bebê vai nascer empelicado, que é um evento raro, quando o bebê nasce com a bolsa em volta dele, é super bonitinho. Mas é um evento raro, a gente vê muito pouco, sobretudo nos partos normais, porque a força das contrações geralmente rompe a bolsa. Então a gente tem essas duas situações. E temos a situação em que rompeu a bolsa e eu não entrei em trabalho de parto. Que coisa esquisita! Por que será que essa bolsa rompeu? Aí os estudos mostram, quando a gente vai fazer uma análise da literatura, de que 90% das mulheres, mais ou menos, né, dependendo do estudo que está falando, mas mais ou menos 90% das mulheres vão entrar em trabalho de parto nas primeiras 24 horas depois da bolsa romper. Eu tô falando de mulheres que estão a termo, depois de 37 semanas. A ruptura pré-termo é outra história. Ela merece outras avaliações. As mulheres que estão a termo, se a bolsa rompeu, em até 24 horas eu vou entrar em trabalho de parto. E é interessante a gente saber disso, porque pode ser muito possível a gente não intervir. A gente simplesmente aguardar, desde que a mãe esteja bem, que o bebê esteja bem, não tenha nenhum sinal de infecção. E é isso que a gente vai procurar na avaliação, por isso que é importante ser avaliada, mas não necessariamente eu preciso fazer alguma coisa. Lembrando que depois de 18 horas de bolsa rota, é interessante a gente pensar em entrar com antibiótico, mas isso que vai decidir o seu médico. Por quê? Por conta de um risco que vai aumentando de infecção, que aumenta ainda mais depois das 24 horas. Mas a gente tem esse tempo para esperar. E por que eu falo isso? Por que não seria interessante induzir logo? Porque quando a gente começa a induzir, a gente quer uma resposta imediata. E aí quando não funciona, porque talvez o nosso corpo só estava preparado para entrar em trabalho de parto dali a 12, 18 horas, a gente pode se frustrar. Então, esperar pode ser uma opção para algumas pessoas. Agora eu vou dar o meu relato pessoal. Na minha primeira gestação, a bolsa rompeu às 9 e pouca da manhã e eu só entrei em trabalho de parto às 7 e pouca da noite. Eu fui avaliada nesse meio tempo, tava tudo bem comigo, tava tudo bem com a bebê, a bolsa rompeu, a gente ficou aguardando. Na segunda gestação, eu entrei em trabalho de parto e a bolsa rompeu quando eu tava com 6, 7 centímetros. E aí eu já tava em trabalho de parto, a bolsa rompeu e logo o bebê nasceu. Então foram 2 situações diferentes em que a gente não precisou intervir em nenhuma das duas, porque naquele caso não havia necessidade de intervenção. E a gente optou por esperar, lembrando que 90% das mulheres vão entrar em trabalho de parto nas primeiras 24 horas e talvez
e esperar seja mais bacana do que a gente sair intervindo sem necessidade. Obviamente, tudo isso que eu tô falando, você precisa discutir com um profissional de saúde que te acompanha. Mas agora você já sabe que quando a bolsa rompeu, não precisa sair correndo desesperada. Geralmente o bebê não vai nascer naquele segundo, mas você merece ser avaliada e pode ter sim uma conduta expectante esperando o trabalho de parto ativo se iniciar sozinho. E se ele não se iniciar, a gente pode fazer uma indução. Existem induções possíveis para mulheres que têm cesariana anterior e existem induções que a gente faz para mulheres que não têm cesariana anterior. Então, nesses casos, né, a gente pode fazer uma indução. Obviamente, se não tiver nenhuma contraindicação para indução. Até o próximo vídeo.